Salve, salve, supere aí com você. Como é que tá a tua frequência, hein? Olha só, a gente vai falar muito hoje sobre isso. A gente tem um especialista hoje aqui. Daqui a pouco eu chamo ele, tá bom? Pra conversa. Olha só, supere todos os dias em todos os níveis. Esse é o nosso lema, esse é o nosso objetivo e por isso a gente tá junto para nós compartilharmos sempre assuntos que nos levem ao crescimento. Seja a nível empresarial, como empreendedor, a nível pessoal, porque isso é fundamental. Eu até já vou aqui trazer uma frase que o convidado hoje falou aqui, que um bom CNPJ começa com um bom CPF. Então a gente vai falar sobre isso, né? Então, vou passar a bola para ele. Eu tenho um convidado muito especial aqui e ele está muito dentro desse assunto de superação, que é o Cristiano Moro, e eu passo a bola para ti aí. Se apresenta, por favor. Oi, Marcelo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Cristiano Moro, sou casado com a Cleusa, pai da Yasmin, da Rayana, sou avô já. Olha só, já. E hoje eu vim para falar com vocês um pouquinho mais, aprofundar essa parte da programação neurolinguística nos negócios também, né? Que é muito importante e às vezes a gente acaba deixando de lado. E essa frase é muito boa, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ok, legal. Porque, Cristiano, a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, né? De, às vezes, elevar ali a sua frequência. A gente fala em frequência, né? Às vezes é mal compreendido isso, mas é uma estrutura fundamental na nossa vida, né? Porque ela trabalha o nosso emocional, né? Ela faz aquele impulso, assim, aquela motivação, dá o start, né? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Nós vamos falar muito sobre isso, mas primeiro eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história. Queria entender aí, daqui a pouco vamos fazer aí, separar a história do Cristiano em duas partes, né? Antes do PNL aí, que é o que nós vamos falar hoje aí, depois tu vai explicar o que é PNL para nós todos. E também comentar então aí como que é o Cristiano, como foi o Cristiano, né? Antes dessa fase aí, daqui a pouco lá, desde a infância. O Cristiano cresceu aí num mundo rural, mais urbano. Como é que é essa história aí? Conta aí, Cristiano, para nós um pouquinho da tua vida. Claro que sim, né? Sim, a gente pode separar em duas partes a minha vida. Houve o Cristiano antes da PNL e o Cristiano pós a PNL. Antes da PNL eu era aquele homem, eu posso dizer frustrado. Muitos de vocês talvez se identifiquem com esse Cristiano. Eu trabalhava bastante. Certo. E eu sentia que eu não conseguia ter os resultados que eu gostaria de ter, né? Todos nós temos sonhos. E nós gostamos de realizar esses sonhos. Porém, eu achei que trabalhar mais fosse realizar esses sonhos. E eu percebi que não é bem assim. O que acontecia? Parecia que esse Cristiano antes da PNL, ele estava numa areia movediça. Quanto mais você debate numa areia movediça, mais você afunda. E você começa a se sentir fracassado. E talvez você se sinta fracassado. Mas eu posso te afirmar com certeza que a PNL pode mudar toda essa história. Legal. Olha só. A tua história, né? Ela não é diferente da história de muitas pessoas, né? E o teu próprio exemplo, né? Essa experiência que tu teve, essa transformação, né? Após aí o PNL e todo o processo de vida teu, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Por isso que a gente vai falar então sobre esse assunto. Ok. Cristiano, o que é PNL? A programação neurolinguística, basicamente, ela vem para mostrar o teu potencial. Todos nós temos potenciais absurdos, mas na nossa infância, no convívio do nosso lar, nos acostumamos com aquilo que é passado para nós. Nossos pais, nossos professores, os governantes, nossos amigos. Então, a vida deles é o reflexo da nossa. Nós aprendemos com as experiências deles. Imagina, se você vê os teus pais passar por momentos de dificuldade financeira, dificuldades na área da saúde, você acaba acreditando que aquilo é para você também. E acha que isso é normal.
Mas não é. Isso gera uma estrutura Sim. que faz com que você acredite que isso é a vida. E não é isso. Não é isso. Porque todos nós temos a possibilidade de nos transformar. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que nós não nascemos para nos conformar, mas nascemos para nos transformar. Por isso que eu acredito que todo ser humano consegue se transformar. Eu sou a prova disso. Eu era um menino que nasceu na agricultura, que tinha medo de falar em público, com uma crença. E hoje eu tô aqui falando em público, eu faço as minhas palestras com 100 pessoas, E o que aconteceu? O que houve? Foi essa quebra. Mas a programação neurolinguística, ela veio com base para você entender o teu interior e calibrar essas emoções, sentimentos que você tem. E você usar isso a teu favor. E não isso contra você. Sim, legal. Olha só, pelo que tu tá contando para nós, então, essa estrutura emocional, se assim eu posso falar, né? Ela tem a grande necessidade de ser trabalhada. O indivíduo, ele precisa buscar esse ponto de equilíbrio na vida dele, né? Para ele poder ter uma mudança de vida, para ele dar um start ali, seja nos seus negócios, na sua empresa, seja como indivíduo mesmo, né? No círculo familiar, na sociedade. Então, eu entendi aqui que o PNL, ele, na verdade, ele estrutura a vida do camarada, da pessoa, né? Enfim. Com certeza, Marcelo. Eu tenho um versículo que eu gosto muito. Legal. E o Salomão fala sobre isso. Que uma cidade derribada, sem muros, é um homem que não consegue ter domínio próprio. Ele compara um homem que não tem domínio próprio a uma cidade sem muros. O que é derribada? É uma cidade que começa a ser formada, né? E ela não tem muros ainda. Então todo mundo consegue entrar, consegue roubar, estuprar, matar, fazer o que ele quiser. E isso é um ser humano que ele não tem muros emocionais. Você precisa criar esses muros emocionais para poder ter uma vida em sociedade com autocontrole. Hoje a gente percebe muitas pessoas no trânsito se xingando, se agredindo. Isso é falta de estrutura emocional. Isso são pessoas que não têm essa barreira de proteção, até para não prejudicar outras pessoas. E principalmente a si mesmo, Marcelo. Sim, legal. É interessante, né? Porque o que acontece? Tu trazendo essa explicação para nós, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas, elas até tomam algumas atitudes que elas não queriam tomar, né? Okay. E às vezes elas dizem, não, mas eu não sou assim, né? É por essa falta de ter de criar essa proteção, né? Sobre a sua vida, de aprender a dizer não. É isso? Com certeza. Toda vez que você não sabe o teu limite, não sabe qual é as tuas emoções, você não conhece as tuas emoções. Eu vou usar um exemplo. Todo mundo que tem medo de falar em público geralmente tem os mesmos sentimentos. Palpitação, vermelhidão, começa a suar, a tremer. Então, você percebe que todos têm o mesmo padrão. E isso é falta de controle emocional, porque passou algo na infância. E isso gerou uma estrutura emocional, que toda vez que você está em público, vai causar essas sensações. E isso acontece em outras áreas da nossa vida também. Sim, legal. Você entende? Você consegue perceber que a nossa vida ela é comandada pelo nosso inconsciente. E nós não percebemos que lá na verdade, na programação neurolinguística, a gente aprende que 95% das tuas decisões que você decide hoje, Marcelo, são do teu inconsciente. Você toma as decisões e quando você tomou a decisão, muitas vezes você diz, putz, eu nem queria ter feito isso. E você percebe que já fez. E o que é isso? É a crença tomando essa decisão na tua frente. E quando você percebe, você já tomou a decisão e não gostaria de ter tomado. O que a PNL faz? Ajusta, calibra essa crença para você ter uma decisão conforme você gostaria. Porque imagina o seguinte, toda decisão ela é fruto de uma crença, correto? Exato. Então, quando você toma uma decisão, é essa crença que tá tomando por você. Se você ajusta essa crença, você tem os comportamentos e os hábitos de uma forma natural. Você não precisa forçar mais algo.
Você consegue ajustar. Imagina nos negócios. Imagina você tomando essas decisões na tua família, no teu lar, com os teus amigos. Vai mudar, com certeza vai mudar a tua vida. Não tem como você ser o mesmo, Marcelo. Sim, com certeza. Olha só que aula a gente está tendo aqui, né? Porque olha que importância isso tem na tua vida. É muito importante você anotar aí o que o Cristiano está falando aqui para você pôr em prática. Porque tem que ter um começo, né, Cristiano? Às vezes as pessoas se deparam assim, eu não sei por onde começar. Às vezes é por um ponto da vida, né? Poderia comentar um pouquinho? O PNL ajuda isso, né? A pessoa iniciar uma estruturação, né? Ela começar a entrar numa rotina que vai ser positiva para a vida dela, né? E não como tu acabaste de comentar aqui, uma rotina que na verdade é aquela rotina das crenças que prendem a pessoa e faz ela entrar num ciclo de frustração, né? Tem muitas pessoas que eu já escutei dizer assim, não, eu sou assim mesmo e não tem jeito, né? Daqui a pouco o cara nunca dá certo nos negócios, na família, né? Sempre ali com algum vício ali que prejudica, né? Toda a relação familiar e às vezes até no que ela transmite para a sociedade em si, né? E às vezes a pessoa não se dá conta que ela tá presa a uma crença que, como tu falaste, o seu inconsciente ali acaba sempre gerando o mesmo resultado, né? E a gente sabe que não é o resultado que a pessoa esperaria e que às vezes ela enxerga nas outras pessoas, né? São pessoas, às vezes ela olha a pessoa assim, não, aquela pessoa é vitoriosa, olha, ela conquista as coisas, né? Mas todo mundo tem essa oportunidade, né? Então eu gostaria que tu mencionasse um pouquinho então sobre essa questão assim de você dar o primeiro passo, né? O que a PNL ajuda assim a pessoa a dar aquele primeiro passo? Claro. Vamos começar com uma frase, né, do Aristóteles, se eu não estiver enganado. Não, é Albert Einstein, perdão. Que é loucura acreditar que fazer as mesmas coisas você obterá os resultados diferentes. Então a gente já começa por aqui. Verdade. Então se você está frustrado fazendo as mesmas coisas e espera ter resultados diferentes, Albert Einstein já diz, é loucura. Então, aqui você já tem um sinal claro, um alerta, dizendo, você precisa tomar uma decisão de mudança. Como mudar? Eu vou usar o meu exemplo, tá? Sim. Eu prefiro usar os meus exemplos, porque eu acredito que as experiências que eu já vivi, até eu tenho mais autoridade para falar sobre elas. Com certeza. Na minha infância, aos 4 anos, uma tia falou pra mim que eu não prestava, né? Quando eu quebrei algo dentro de casa e ela disse, você não presta. Mas ela falou no calor da emoção dela, ela disse segundo as convicções com que ela aprendeu. Mas na criança, isso gerou uma estrutura emocional. E o que acontece? Quando adulto, você não consegue mais desenvolver as suas habilidades. Que era falar em público, né? O meu propósito hoje é falar com pessoas, ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E eu não conseguia isso. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar sobre inteligência emocional. E eu, como sou um homem cristão, eu gosto muito de me dedicar às orações, enfim, e falar com Deus. Bacana. E um dia eu vi claramente, e eu creio que foi o Espírito Santo me dando essa direção, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui foi o meu start. Eu entendi que tudo começava na mente. E o reflexo da minha vida, daquilo que eu vivia, era a forma como eu pensava. E isso gerava a vida que eu tinha, frustrada, a vida que eu tinha, que eu falei ali no começo, aquela sensação de fracasso, que era como se fosse uma areia movediça, eu me debatia e parecia que eu afundava mais, eu não saía do lugar. E era exatamente isso. Porque as ações que eu tomava eram ações repetidas. E por isso eu comecei a estudar inteligência emocional. Foi o primeiro passo que eu dei. E o que eu diria pra você? Comece por inteligência emocional. Comece para entender como você tem tomado decisões. E logo depois eu conheci a programação neurolinguística. Aí sim, aqui de fato nós temos uma mudança brusca. Por quê?
A programação neurolinguística é diferente da inteligência emocional. A inteligência emocional te faz entender. Mas a programação neurolinguística, ela tem ferramentas para fazer você calibrar os seus sentimentos. Essas emoções mal resolvidas, vamos dizer assim. Então você não precisa mais fazer força para ter uma transformação. Como eu disse antes, você consegue mudar a crença na raiz para naturalmente ter um comportamento e um hábito desejado. Claro que a nossa vida ela é baseada em crenças. Nós precisamos das crenças. As crenças não são ruins. O problema são as crenças que nos prendem, que não nos deixam sair para o próximo nível. Essas nós precisamos transformar. Mas as crenças que nós, por exemplo, inconscientemente, nós temos uma crença da respiração. Você não precisa pensar para respirar. Graças a Deus, né? Pensa você pensando para respirar. Sim. Nós não precisamos, é inconsciente, mas tá ali. Você não precisa transformar. Uma cor de camisa, por exemplo. Eu gosto muito de azul, preto, branco. Então, eu não sou muito fã de camisas amarelas, só como exemplo. Então, a camisa amarela não é uma crença que me impede de evoluir na vida. Agora, se impedisse, você vai lá e quebra essa crença, ressignifica e você consegue usar uma camisa amarela tranquilamente. Mas é só isso, basicamente. Perfeito, Marcelo? Não sei se você conseguiu entender. Perfeito, perfeito, sim. Como eu te disse, a gente está tendo uma aula aí e eu creio que todo mundo, pelo menos, vai melhorar um pouquinho, né? Porque a ideia do programa é essa, né? Isso. Supere. Não é você superar daqui a pouco o outro, né? Não. Ou aquela pessoa que você ali daqui a pouco admira, né? Daqui a pouco um profissional na tua área e tal. Claro que é ótimo, a gente sempre tem que ter, né? Uma régua ali, alguém que a gente sempre enxerga como referência e a gente buscar isso na vida, né? Mas é superar a cada dia, como é o lema aqui do Supere, né? Superar todos os dias, né? Em todos os níveis. Nem que seja um pouquinho, claro, por favor. Posso, Marcelo, te dar uma... modelar. Isso é uma técnica usada na programação neurolinguística para... Você pode ter uma referência. Eu faço isso na minha vida, você deveria fazer também. Certo. Porque assim, ó, nós conseguimos usar uma ferramenta chamada modelagem e conseguimos modelar uma pessoa. Por exemplo, se eu quero vender consórcios, quem é o maior vendedor de consórcios hoje no Brasil? Eu não sei o nome. Marcelo, talvez tu conheça. Mas se você... Ou alguém que faça palestras, por exemplo, um Pablo Marçal da vida. Exato. Tira de contexto se você gosta ou não gosta da pessoa. Mas é o resultado que ela tem. Se essa pessoa que tem esse resultado, você admira o resultado, você consegue modelar essa pessoa e colocar segundo as tuas bases, segundo os teus princípios na tua vida. E você consegue modelar essa pessoa e ter resultados similares ou iguais. Ou maiores, quem sabe. Sim, olha só, que fantástico isso, né? É uma referência, né? Eu acho muito legal e eu fico muito feliz quando tu falaste ali também desse teu entendimento, assim, através ali da fé, né? Tu falaste ali, tu até usaste alguns versículos bíblicos, né? Uhum. E eu te confesso, assim, que eu volta e meia gosto de ler ali, né? Eu respeito muito a Bíblia Sagrada, né? Eu acho que é muito importante ali, você extrai muita coisa boa. E essa questão do você sempre seguir alguém, isso é algo bíblico, né? Eu já li ali, o próprio Cristo, né? Ele sempre fez com que as pessoas se voltassem a olhar para ele e imitá-lo, né? E assim com outros personagens ali também, né? Eu admiro muito Salomão porque foi um dos homens mais sábios, né? E a gente aprende muito, tem muito conteúdo ali. E não estamos falando aqui de religião, mas se você abrir ali os provérbios, né? Quantas lições tira ali, né? Você evita muita coisa e ao mesmo tempo segue muitas coisas boas, né? Então, a referência, o que eu quero dizer com isso? Que a referência, ela faz parte do ser humano, né? Como tu colocaste aqui, né? Ela, na verdade, é positiva, né? Você sempre ter uma boa referência na vida, né? Então, o PNL ajuda a pessoa a ter esse processo de modelagem, então. Para ele se aproximar ou ser ali como, daqui a pouco, aquela pessoa, aquela persona que ele admira. E ele ter um resultado com isso. Claro que sim, Marcelo.
O problema é que hoje a gente confundiu o significado de campeão. Eu vou usar como exemplo para a gente poder entender um pouquinho mais. O campeão nada mais é do que ele tá te mostrando que é possível alcançar. Sim. Se o fulano é corredor e ele bateu um recorde, né? Ele Certo. bateu um recorde. E ele foi campeão, não é porque ele é melhor que os outros. Sim, ele ganhou. Mas, na verdade, ele tá dizendo pros outros, é possível. É possível. Todos Legal. podem. Entende? Então, se algum ser humano fez algo extraordinário, isso significa que é possível ser feito. Isso mostra a possibilidade. Então, nos dá a chance de fazer também. E por isso que essa ferramenta que eu utilizei, que é a modelagem, nos dá essa possibilidade de modelar a pessoa. A gente consegue estudar essa pessoa e claro, que adequar dentro da nossa vida. Porque, obviamente, nós temos vidas diferentes. Mas tu pega as bases que fizeram ela ter o resultado e você consegue ter o mesmo, que nem eu disse, o mesmo, ou até mais, quem sabe. Sim. Entende? Mas é muito importante você ter uma referência, né? Sim. Você utilizou muito, falando da Bíblia, né? É um livro sagrado, realmente não estamos falando de religião, né? A gente respeita todas elas. Estamos falando de espiritualidade, que eu acho que é o que a gente deveria falar, né? Hoje, a gente vê um mundo em caos, né? Até desculpa te interromper. A espiritualidade, ela entra nesse equilíbrio emocional dentro do PNL? Ela também faz parte dessa estrutura para a pessoa conseguir alcançar esse nível de equilíbrio, vamos dizer assim, e de melhora? Eu não utilizo na mentoria. Tá. Mas eu costumo dizer que uma vida, ela tem o espiritual, o mental, que seria a nossa parte almática, e o físico. Imaginamos essa mesa ela tem 4 pernas, né? Imagina se ela tivesse 3. Ela estaria bamba, você concorda? Sim, com certeza. A tua vida, se faltar ou espiritual, ou físico, ou almático, com certeza ela vai estar capenga. É muito importante você buscar ajuda para poder ter uma vida espiritual, almática e física. Nós estávamos falando fora do ar sobre essa questão da parte física, né? Eu demorei muito para entender essa questão da parte física. E o estralo que me deu ali, eu vi meu pai, né? Meu pai com 74 anos na época, e ele tava caminhando na grama e ele tropeçou na grama. E um dia antes, ou 2 dias antes, eu não recordo agora direito o tempo, mas foi um dia ou 2 antes, eu vi, parecia, pela percepção, um haitiano na praia, praticando quase um crossfit ali na praia. Olha só. Mas não foi a forma física que me impressionou, e sim a vitalidade, a saúde que ele tinha. E naquilo eu pensei, se eu chegar nessa idade e não tiver essa mesma força para brincar com os meus netos, e foi o impacto emocional que gerou para mim mudar e cuidar um pouco mais da minha saúde. Porque eu precisava também, e todos nós precisamos. Mas sim, é muito importante cuidar da alma, que é a nossa mente, cuidar do espírito, que todos nós temos um espírito, e cuidar da parte física. Porque senão, sim, não importa se você é empresário, não importa em que área você atua. Se alguma dessas áreas estiver faltando, eu posso afirmar para ti com certeza, vai ter algum déficit. Uma hora, nem um avião sobrevoa, ele consegue voar com uma turbina estourada. Uma hora ele cai. Então, cuida da tua turbina, cuida da tua saúde, cuida da tua alma, cuida do teu espírito, porque é necessário, Marcelo. Ok, legal. Muito bom, Cristiano, né, receber essa aula aí. Eu queria te perguntar, existem dados hoje, vamos falar a nível nacional, a nível mundial, né? Eu acho que isso hoje entra até mesmo na questão, assim, de uma questão de saúde pública, né? A condição emocional das pessoas, né? Tu mesmo falaste no começo aí, a gente enxerga um mundo aí cheio de turbulência, né? Porque a gente vê muito desequilíbrio, o trânsito às vezes sempre surpreende aí com notícias ruins e tal, né? Daqui a pouco até de uma violência que ocorreu porque o cara recebeu uma buzinada, uma fechada, enfim. E a gente vê que muitas pessoas, elas sofrem de uma falta de um equilíbrio emocional, né? Muito grande. A gente vê que
Hoje a sociedade está em ebulição, em uma crise nesse aspecto, né? Que bom, né? E a gente falou aqui a questão espiritual, graças a Deus que hoje se trabalha em cima disso, né? Existem pessoas como o Cristiano que acabam auxiliando as pessoas e trazendo uma informação que vai ajudar elas ficarem numa condição de equilíbrio, né? Numa condição melhor de vida. Refazendo a pergunta ali, né? Hoje, tu acredita que as pessoas elas têm essa necessidade, né, de buscar mais? Como que tá hoje assim o PNL no Brasil e no mundo? Tem muitos profissionais hoje atuando, existe uma formação para isso. Hoje, se a pessoa ela é voltada a esse assunto, ela consegue se especializar e tá ajudando as pessoas, assim como tu faz, que eu acho fantástico o teu trabalho, né? Então, hoje o que tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Como que tá esse trabalho, assim, no geral, assim? Tá. Tu tem um dado, alguma coisa? Eu vi, Marcelo, que tu me fez algumas perguntas dentro de uma pergunta. Né? Sim, para te ter uma noção, hoje as empresas elas contratam com base num currículo. E hoje as formações das pessoas, felizmente, ela tem sido muito boa. Tem pessoas capacitadas, pessoas com altos níveis educacionais, mas, em contrapartida, essas mesmas pessoas que são contratadas por um currículo muito bom, elas são demitidas por comportamento. Em torno de 84%, 86% são pessoas que são demitidas de uma empresa por seu comportamento e não por não conhecimento. Olha só. E você usou o exemplo, né, Marcelo, da questão do trânsito, né, que foi só um exemplo que eu usei Exato. ali antes. Mas para você ver, olhando mais pro lado empresarial, isso gera um problema muito grande, porque as pessoas acabam se frustrando, porque elas perdem o emprego por descontrole emocional, por seus comportamentos, e os empresários acabam perdendo bons funcionários por comportamentos, não por falta de capacidade. Hoje existem pessoas muito capazes, mas os comportamentos acabam atrapalhando essas pessoas. Sim, hoje eu trabalho com empresas também, né, voltado ao ramo empresarial. Faço palestras em algumas empresas, ajudo a quebrar algumas crenças, porque a gente consegue fazer em grupo, né, dá para fazer em grupo, melhor individual. E além disso, eu faço imersão, palestras, né? E eu trabalho com mentoria, ajudando pessoas para mudar, quebrar essas crenças que mantêm elas presas nisso. Mas, sim, há dados assustadores, eu diria, que mostram que pessoas realmente hoje, elas não conseguem ter equilíbrio emocional para lidar com uma frustração, não sabem ouvir um não. E isso tem preocupado muito a classe de empresários, porque a rotatividade ela é muito grande. E não é por falta de conhecimento ou capacidade, e sim apenas por comportamento. Sim. Às vezes a pessoa tem um talento, né? Ela tem aquela condição de exercer muito bem aquela função ali, daqui a pouco ao qual ela está recebendo aquela oferta de emprego ali, mas ela não tem uma estrutura emocional para manter isso. Isso, perfeito. Às vezes para se relacionar ali com os outros colaboradores da empresa, né? Foi muito bom tu comentar nesse ponto, porque eu queria entrar agora no mundo corporativo, né? A PNL, ela auxilia toda uma estrutura, vamos dizer assim, de uma empresa, né? Mas ela tem que trabalhar o indivíduo separadamente. Por exemplo, vamos começar lá pelo dono da empresa, né? Daqui a pouco a empresa acaba tendo ali algumas crenças que limitam a empresa, né? De progredir, de prosperar, de fazer melhores negócios. Você chega numa empresa assim, você tem que começar por quem ali? Pelo patrão, pelos funcionários ou pela uma ideia que está impregnada na empresa em si, assim? A verdade, Marcelo, que geralmente, quando eu sou chamado para minha empresa, é porque o proprietário ou o pessoal do RH já fez alguma mentoria, algum curso. Certo. E eles conseguem enxergar a necessidade, porque foi algo que mudou a vida deles, e eles querem trazer isso para dentro da empresa.
Então acaba gerando essa facilidade de entrar na empresa. Mas é para todos. Qualquer empresa, ela é do tamanho da mente do seu empreendedor, do seu proprietário. A empresa, ela só vai chegar no limite que a mente que está por trás dela tem a capacidade. Ela não consegue avançar se a mente não avançar junto. O resultado da empresa é o resultado da mentalidade do seu dono, do seu proprietário. Aí tá o tamanho da empresa. Você quer crescer, você quer aumentar, às vezes sim, precisa de buscar mais conhecimento dentro do ramo de empresário mesmo, entender um pouco mais como o negócio da tua empresa funciona, se aproximar de empresas que já fazem, sim. Mas muitas das vezes, o que impede de fazer você buscar isso é a mentalidade do proprietário da empresa. Ela bloqueia o crescimento. Porque o crescer é natural. O crescer, o prosperar, o avançar é uma coisa natural. O você bloquear é antinatural. Olha que loucura isso. Quando você pega uma semente na mão e você segura ela na mão, você está bloqueando o que é natural da semente, que é nascer, crescer. A evolução dela, né? A evolução é um natural. Se você pegar essa mesma semente, colocar lá na terra, o que vai acontecer? É o natural. Sim. Ela nascer, crescer, se desenvolver. Então, a mente humana, ela pode ser o nosso florescer, mas também pode ser o nosso bloqueio. Por isso que as empresas, geralmente, elas são do tamanho da mentalidade do seu dono. Mas a pergunta primeira que você me fez, da parte, se o dono da empresa, se os colaboradores da empresa... Não, todos precisam fazer. Na verdade, a programação neurolinguística, ela veio recentemente, né? Tá praticamente há uns 70 anos hoje. Não que ela não existisse antes. Sim. A gente descobriu agora, recentemente. Mas a gente consegue perceber que devia ser feito nas salas de aula, lá na escola, na educação infantil. Ensinado às crianças, porque do 0 aos 7 anos é onde nós criamos as nossas crenças. Então, se é do 0 aos 7 anos, por que não tá nas escolas, ensinando para os nossos filhos? Perfeito? Não seria muito melhor? Nós teríamos uma vida melhor, obviamente. Com certeza. Mas é para todos, com certeza. Legal. Bom, Cristiano, tu sabe que eu venho de uma rotina de vendas, né? Eu trabalho no mundo de vendas já há alguns anos, né? Pelo menos aí mais de 15 anos de forma independente, né? E, cara, vendas é algo assim que ali o bicho pega, né? Porque tu tem que dar resultado, né? Tu tem os teus anseios ali, aonde tu queres alcançar como um profissional, né? E a gente vai além, né? Tu tens ali o resultado também de uma empresa, né? Eu trabalho de forma independente, mas eu acabo dando o resultado para aquelas empresas ao qual eu represento, né? Tem um nome para isso, né? Dizem que é o coração da empresa. É o coração da empresa. Eu gosto quando fala isso, porque aí a gente espera que ali o empresário trate bem o vendedor, né? Seja ele ligado diretamente à empresa ou como um representante independente, né? Mas sim, cara, a gente sabe que as vendas, ela realmente faz o movimento do mercado, o movimento, né? Desse mundo aí ao qual as empresas estão dentro de uma logística aí para as coisas funcionarem, né? O cliente fica satisfeito porque ele recebe um produto ou recebe um serviço e a empresa lá no outro lado está faturando, né? Que é o ideal para todo mundo, né? Então, o que o PNL hoje, né? Ele pode auxiliar assim, no mundo dos negócios, né? Tu já expressou bastante aí sobre essa questão da pessoa buscar um equilíbrio emocional, porque isso é fundamental, né? A gente que vai atender um cliente aí, tu tem que estar de bem ali para, né, numa situação bacana emocionalmente para tu poder conseguir ali fazer uma boa prospecção, enfim. Mas só que a gente sabe que não é só isso, né? A gente estava falando aqui antes em off ali, não é só a questão emocional. Envolve muito, né? Mas existe toda uma estrutura aí que faz com que a pessoa ali consiga ter uma condição de se sentir mais completa como profissional, como ser humano, né?
Então, falando assim do mundo dos negócios, né? Que dica tu daria aí? O que a gente pode falar um pouquinho assim pro vendedor que está nos ouvindo, saber, olha, o que eu posso melhorar para mim fazer um atendimento aí com mais maestria e com um resultado melhor? Dessa dor, Marcelo, eu entendo muito bem, porque eu já fui gerente comercial, supervisor de vendas. Eu atendia a região mais, no início, norte e nordeste do Brasil, depois centro também e tudo mais. Legal. Então, eu tenho uma experiência com vendas, é uma área que eu gosto muito. Eu diria que todos somos vendedores. Nós temos, por isso que eu vou começar em etapas, porque a gente precisa ter esse entendimento que todos nós somos vendedores. Nós vendemos a nossa imagem. Quando nós levamos um currículo para uma empresa, você está vendendo a si mesmo para aquela empresa. Exato. Você vende a sua imagem como marido, como pai, como homem de Deus, temente a Deus, enfim. Qualquer tipo de vida que você tenha, você está vendendo. Então, assim, as vendas, elas têm um propósito muito interessante, que é a liberdade financeira, geográfica. Você consegue realizar sonhos através das vendas. Mas eu percebo que lá na nossa infância, agora entendendo por que um pouquinho nós temos esse bloqueio com vendas, talvez você que vai nos assistir, esteja nos assistindo, tem eu não gosto de vendedor, eu não gosto de vender, né? A gente tem muito esses bloqueios relacionados com a venda. E isso é porque a nossa região, principalmente, não só na nossa região, né? Mas eu digo mundialmente. Uma questão cultural, né? Isso, é uma questão cultural. Lembra que eu falei, né? A gente aprende tudo lá na nossa infância. Então, eu morava no interior, vinha um vendedor uma vez por mês, bater na porta da casa dos meus pais. E o que acontece? Eles já... é um vendedor. Não atende, manda embora, manda embora. Então, a gente cria um pré-conceito sobre as vendas. Infelizmente, eu diria isso. Porque as vendas é algo bom. Você tem que tirar essa demonização que existe sobre as vendas, porque, na verdade, o que é uma venda? O que seria uma venda? Vou usar o meu exemplo. Eu vendo hoje mentorias, né? Eu vendo palestras. E o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo ajuda para pessoas. Sim. Entende? É uma via de mão dupla. Eu estou ajudando pessoas, e essas pessoas, por gratidão, estão pagando por essa ajuda. Você percebe? Quando você começa a entender o que é venda, você começa a tirar esse preconceito que foi estabelecido sobre as vendas. Ela não é algo, que nem eu disse, algo ruim. Na verdade, é bom. Porque se eu preciso de uma caneta para escrever, eu preciso de alguém que venda a caneta para mim escrever. Exato. Se eu preciso de água para beber, eu preciso de alguém que venda água para mim beber a água. Então, você percebe que a venda, na verdade, em si, ela é algo bom. Mas nós, pelas nossas crenças da infância, enxergamos uma forma errada. As vendas, elas podem transformar a tua vida. Você quebrando essa crença que você tem sobre vendas, você consegue ter uma vida melhor. Você consegue dar uma vida melhor para os seus familiares. Você disse, né, Marcelo? Você vem das vendas, né? Sim. Você trabalhou muito nas vendas. E você conseguia trazer o alimento para tua casa através das vendas. Isso não é bom? Isso é maravilhoso. Com certeza. Isso é maravilhoso. Só que, como a gente foi criado que, se não serviu para nada, vai ser vendedor. Isso tá errado. Vendas requer muita técnica. Por exemplo, na programação neurolinguística, nós usamos algumas técnicas. Não é enganação, é técnica, né? E é vender aquilo que a pessoa precisa. É ajudar a pessoa. Não é vender algo por vender e empurrar. Isso não é venda. Isso é uma trapaça, entre aspas. Exato. Mas é realmente ajudar a pessoa. Então, a gente utiliza algumas técnicas que é rapport. Para quem trabalha com vendas, rapport é excelente. Calibragem. Leitura do não verbal. Porque hoje a gente acredita que muito do que se fala é o verbal. Mas, na verdade, se vocês repararem para nós aqui, o não verbal tá falando mais do que as nossas palavras. Não é verdade, Marcelo? Exato. Então, assim, o não verbal fala muito. Quando você atende uma pessoa, através do não verbal, a gente consegue entender o que aquela pessoa tá sentindo,
o que ela tá pensando. Se eu fizer uma cara de frustrado aqui, você vai ver que eu tô frustrado. Desanimado, você vai perceber que eu tô desanimado. Mas se eu estiver feliz, você tá vendo que eu tô feliz. Então, o não verbal nosso nos faz entender o que a outra pessoa tá olhando para ela, o que a gente consegue entender o que ela tá sentindo. Então, a venda vai além de tu empurrar um produto, de empurrar alguma coisa. Existe muita técnica por trás disso. É saber entender o teu cliente e ajudar o teu cliente a conseguir chegar no resultado que ele gostaria. As vendas são basicamente isso. Não sei se ficou claro, Marcelo, mas eu quero tirar essa demonização das vendas. Porque a gente aprendeu que a julgar as vendas como se fosse algo ruim. E, na verdade, é algo muito bom. Que, além de ajudar outra pessoa a conquistar o que ela deseja, mas também vai conseguir fazer com que você realize os teus sonhos. O que você deseja. Eu sempre brinco que o tamanho dos teus sonhos são os tamanhos das suas vendas. Exatamente. E a venda proporciona isso, né? Por isso que eu sou desse mundo, eu amo o mundo das vendas, porque ela te proporciona isso, né? Você busca, falando bem francamente, que você busca o teu salário, você busca alcançar os teus projetos, né? E você sabe que é assim, ó, é prazeroso quando você consegue ser um vendedor, né? Com mais alto nível. E quando eu falo alto nível, é isso que tu tá falando. É você compreender o teu cliente. Você não precisar empurrar nada para o teu cliente. Você entender que você está chegando ali e você está trazendo uma solução para o teu cliente. Isso é impagável, né? É mais prazeroso do que o retorno financeiro que você vai ter daquilo. Perfeito. Entende? E olhando para o lado da empresa, para o lado que tu trouxe agora dos empregos, imagina só se uma empresa não vendesse. Não existe empregos. Exato. Ela precisa vender, ela precisa lucrar, ela precisa faturar para ajudar a sustentar famílias. Olha como isso é maravilhoso. Sim. Você pensar o contrário é ilógico, né? É ilógico. Não haveria... É um antinatural. Exato. Que a gente estava falando antes. As Sim. vendas, elas proporcionam isso tudo. Hoje, eu sei que existe uma briga, capitalismo, comunismo, tira. Eu sempre brinco nas minhas imersões, esvazia o teu copo. Esvazia. Se o copo estiver muito cheio, a gente não consegue colocar mais água dentro. Exato. Entendeu? Ele vai transbordar, vai para fora. Você não vai aproveitar o conhecimento. Então se esvazia um pouquinho de si e tenta compreender aquilo que está sendo falado. E eu acredito muito que hoje o mundo, a sociedade que a gente vive, precisa viver com base nas vendas, porque isso vai gerar economia, vai trazer o alimento da família, vai gerar uma sociedade forte, vai prosperar, vai andar para frente. Se você bloquear isso, como vai ser? A gente viu países que bloquearam, né, essa parte de vendas, de empreendedorismo, e o que aconteceu? Pessoas passando fome, miséria. Então, isso é um assunto muito sério. Você tem que tomar muito cuidado, porque se a gente hoje está aqui, fazendo um podcast, gravando, com um microfone, alguém teve que fabricar esse microfone. Com essa mesa, alguém teve que fabricar a mesa. Então, Exato. a gente precisa disso. Tá vendo como é uma necessidade nossa. E alguém fez essa necessidade se ajustar com aquilo que a gente gostaria. Então, a venda não é ruim. É só a imagem que foi colocada na nossa mente, criada uma crença que criou esse bloqueio que hoje faz com que você veja de uma forma negativa. Mas, na verdade, não é. Exato. É interessante, né, você comentar isso, porque eu, na minha jornada comercial, eu levei um tempo até eu furar essa bolha e eu mesmo pôr por terra essas crenças, né? Porque, como tu falaste aqui, essa crença negativa sobre as vendas ou o mundo das vendas, dos negócios, elas atingem tanto o cliente, né? Que às vezes deixa de ter uma evolução ali por não adquirir um serviço, um produto, uma mentoria, né? E ao mesmo tempo, o cara que está do outro lado, que está levando algo, né? Ele precisa ter isso desbloqueado da sua mente, né? Essa negação, né? Porque você pode participar de qualquer treinamento ou qualquer momento aí na área de vendas que vai se falar assim, né? Ou não, você já tem. Isso é de praxe, né? Essa frase, né? Mas não trata-se só disso, né? Trata-se do vendedor não ter
esse ponto negativo que a sociedade criou, né? Como nós colocamos aqui, e ele já chegar no cliente com isso na mente, sabe? Eu acho isso, assim, uma tragédia, né? Falando profissionalmente como vendedor, né? Como alguém que trabalha com interesses ali de uma empresa e do cliente também, né? No meu caso, que vendo serviços, né? Eu falo muito, Marcelo, que quando você aprende a programação neurolinguística, não para dar aula, né? Que nem nas mentorias que eu presto, o intuito, né, de ensinar, tipo, como se fosse uma escola para a pessoa sair dali dando aula. Vai conseguir? Vai. Mas não é esse o intuito. O intuito é da pessoa aprender a se entender e usar as ferramentas para se favorecer disso. Okay? Exato. E eu sempre brinco que você vai sair dessas aulas com o poder do Homem-Aranha. Quando tem um perigo, ele tem aquele sinalzinho, né? E Exato. quando você aprende sobre programação neurolinguística, você pega as crenças. E o que você falou, Marcelo, aqui, essa frase, o não você já tem, isso é uma crença que foi passada no meio corporativo. Isso é só uma crença. Não existe você já tem um não. Isso não existe, é uma crença que foi colocada no meio corporativo. Você olha o poder que isso tem. Sim. E vai passando de um para o outro, de geração a geração. Isso é uma crença, mas na verdade ela não é verdade. Isso não é verdade. O não, você não tem o não. Você não teve nem a resposta, como é que o não você vai ter? Exatamente. Percebe como as crenças são poderosas? Você já vai até o teu cliente com o intuito de receber um não. Já vai desanimado, frustrado. E não é verdade. É uma crença. Tem que ser quebrada. Isso não é verdade. O não você não tem. Não existe. Porque a gente já entra nessa questão da frequência, né? Com que frequência tu tá chegando, né, no cliente? Exato. Como que tu vai alinhar uma frequência de uma boa negociação se tu já tá ali cheio de barreiras, né? Isso. Isso é impossível. Eu gosto de dizer assim que eu vir prospectar algo para você, né? Ou a gente vir tratar de uma negociação sobre algo do teu interesse, é uma conversa aberta, né? É algo que eu tô trazendo algo, colocando na mesa algo que é vantajoso para nós dois, né? Uhum. Aqui a gente tem um monte de dólares aqui, né? Algo que vai ser importante, né? Para nós dois, seja a questão de rentabilidade financeira, enfim. Mas a gente precisa chegar num denominador comum aqui, entender que vai ser importante a gente fechar um negócio, porque isso vai ser algo que vai gerar algo de melhoria, né? Seja a nível pessoal, para minha empresa, né? Esse produto aqui, eu preciso agora começar a trabalhar com ele, né? Então, isso tudo é uma parte de uma questão, assim, de você chegar com liberdade, chegar desarmado ou chegar sem esses bloqueios aí, e entender que ali você tá tendo o teu momento ali para vocês. E tu percebe, Marcelo, que tu volta lá para o começo do que a gente tava falando. Pro teu lado emocional. Então, assim, se você... É aquela frase que eu usei. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe como. Porque você vai chegar num nível que quando você for querer dar o próximo passo, você vai se atrapalhar, você não vai conseguir. O que isso vai acontecer? Vai trazer prejuízos, vai trazer uma autossabotagem, né? Uma autossabotagem muito forte, e você vai se sabotar. Até eu quero usar um exemplo. Posso, Marcelo, usar um exemplo Claro, aqui? com certeza. De um rapaz que foi em novembro do ano passado. A gente fez a mentoria e ele participou, Ricardo, o nome dele. E ele trabalhava aqui em Bento vendendo cursos, tá? E é um rapaz jovem, ele tinha 26 anos. E ele fez essa mentoria comigo. Ele tinha um bloqueio muito grande de identidade. Era um bloqueio muito grande. Ele perdeu os pais aos 12 anos. Então, aí as pessoas com quem ele confiava, que eram os parentes deles, reforçaram essa crença, tá? E quando ele me procurou para fazer a mentoria, ele tinha vendido no mês 7 cursos. E após a mentoria, ele vendeu 12 numa semana. Olha só. Aí eu te pergunto, o que mudou? É a mesma pessoa. O que mudou? E além disso,
fiquei sabendo, ele voltou pra cidade dele e ele abriu um negócio, foi convidado pra fazer parte num supermercado. Ele virou empreendedor. Olha que Aí bacana. eu te pergunto, como pode alguém que vendia cursos se tornar empreendedor, dono, um sócio de um supermercado? O que mudou? É emocional. Quando você consegue tratar essas feridas, eu brinco que eu, quando comecei a estudar programação neurolinguística, eu queria saber qual era o meu limite. Eu descobri que não tem limite. Você faz o inverso, porque dizem que você tem que ter um teto sobre a sua cabeça. Com a programação neurolinguística, tira o teto, você coloca uma base, um chão. A tendência é só crescer. Não existe limite. É você que vai dar o limite que você quer crescer. Por isso que é muito importante para quem quer evoluir, quem quer crescer. Não é um papo de um preconceito. Eu sei que hoje existe muito. É para alguém que tem problema emocional. Não, todos nós temos. Todos temos algum problema. Todos temos algo para resolver. Carregamos uma história. Perfeito, né? Todos tivemos uma história na nossa infância que gerou algo que nos impede de passar para o próximo nível. De, sabe, realizar o nosso sonho. Eu sempre digo que onde tem o teu maior bloqueio, ali tá teu propósito. Eu recebo assim, 90% das pessoas que fazem mentoria comigo, elas me falam, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Eu tô frustrado, eu não sei o que fazer, parece que nada faz sentido. E se você se sente assim, isso é porque é uma disfunção, a gente chama de dissociação da identidade. Você descolou a tua identidade. Então você se enxerga no espelho como uma outra pessoa. E não como aquilo que deveria ser. Não como a pessoa que você é. Se eu pedir para a maioria das pessoas falar sobre si, será que você consegue falar sobre si? Me dá qualidades. Geralmente, quando você fala com alguém, ela fala sobre cargo e profissão. Exato. Mas não sobre qualidade como ser humano. Por exemplo, eu tenho um mantra que todas as manhãs eu leio, né? E eu falo lá que eu sou valioso. Eu sou perdoado, eu sou livre, eu sou determinado, eu sou completo, eu sou talentoso, sou criativo. E quantas pessoas conseguem falar sobre isso, sobre si mesmas? Geralmente é algo negativo, né? E isso tá na crença, tá lá na infância, tá da forma como nós fomos criados. Então o que tu precisa fazer? Tu falou antes uma palavra, nós pensar positivo. Ajuda. Mas não vai mudar, de fato, a essência. Porque o que transforma o pensamento positivo? Tu pensar essas coisas ruins sobre si mesmo para coisas boas. É mudar a crença. Tu mudou a crença, mudou os pensamentos. Mudou os pensamentos, mudou teu comportamento. Virou o hábito. É muito mais fácil. E existem apenas duas formas de fazer isso. Ou é pela repetição, que eu já disse pra ti, eu não gosto muito. Ou é pela forte impacto emocional. E as ferramentas que nós utilizamos é o forte impacto emocional. Para justamente, é muito mais fácil. Eu prefiro. Você consegue transformar a tua mente pelo forte impacto emocional e consegue ter os resultados que você queria ter. Perfeito, Cristiano, perfeito. Cara, é muito bom a gente estar conversando sobre isso, estar te ouvindo aí. Mas eu queria partir agora para um momento um pouquinho diferente aqui. Vai ser dentro de alguns assuntos assim do que a gente está falando aqui, mas eu queria fazer aquele tradicional ping-pong aqui contigo, tá bom? Claro aí que tu sim. responde aí com entre uma ou duas palavras aí a tua resposta, tá certo? Uma ou duas palavras? Se for um pouquinho mais também não tem problema. Vamos lá então, não tem Nem problema. sempre dá para se explicar algo, mas assim, umas palavras aí que faz parte da tua rotina aí. PNL. O que tu resume PNL? Pra ti. Eu sei que tu tem muito a levar para os outros, mas pra ti, o que PNL é aí? Transformação. Transformação. Maravilha. Se eu, resumindo numa palavra, eu acredito que transformação. Ok. Não tem mais como ser a mesma pessoa depois que tu começar a fazer PNL. Não tem como ser aquela pessoa do passado, aquele cara... Não tem como. Maravilha. Fica a dica aí, viu, pessoal? Fica a dica. Família. Meu porto seguro. Porto é seguro. A minha... É onde eu recarrego, depois de Deus, a minha família é o que eu mais amo, assim. Nos momentos que eu mais precisei, a minha família teve ali, né? Família que eu digo, eu, minha esposa, minhas filhas, né? A família é a nossa base. Nossa base.
Perfeito, perfeito. Sonho. Sonho, será que eu falo? Eu recebi um sonho, eu tenho um sonho de palestrar para 3.000 pessoas. Fantástico. Eu vou falar abertamente, é um desafio que eu quero, que eu tenho. Eu gosto de desafios e esse é meu sonho. Chegar a palestrar para 3.000 pessoas. Olha aí, empresário que estiver nos ouvindo aí, né? Pessoal do mundo corporativo aí, Cristiano tá aí, tá bom? Para poder levar a melhor palestra para vocês aí. Um lema para ti. Um lema é aquela frase que eu falei antes, que a gente não nasceu para se conformar, mas nós nascemos para nos transformar. Esse é um lema que eu carrego, tá escrito lá na minha Bíblia, e eu leio todas as manhãs essa frase, porque eu acredito que quando não existe o estagnar, o parar. Ou você continua crescendo, ou você está regredindo. Parece que você está estagnado, mas na verdade estagnação não existe. Isso é física. Isso é física, não tem como estagnar. Cara. Ou você avança ou você regrede. Então, quando você estiver se sentindo estagnado, quer dizer que você está regredindo. Então, eu prefiro avançar de fé em fé, de glória em glória, e é pra frente, sempre pra frente. Perfeito. Nova geração, o que tu pode falar sobre o que hoje significa, o que a nova geração precisa, enfim, o que... Tenho uma filha de 10 anos, a mais nova, e eu percebo que a nova geração, ela veio com, eu diria com intelecto, assim, com uma facilidade de aprender muito mais fácil. Mas cuidado com as redes sociais, né? Porque, assim, elas são úteis, são excelentes, Sim. São as redes sociais que a gente utiliza para passar a comunicação, para vender e tudo mais. Exato. Mas toma cuidado com essa parte de as redes sociais, mais na parte de, que eu quero dizer... de relacionamento mesmo. De vídeo, porque são dopaminas, né? Hoje eu vejo crianças que não gostam de praticar exercício, né? De pegar uma bicicleta, de dar uma caminhada... Porque a dopamina do celular, dos vídeos, dos reels, dos TikToks, ela queima muito rápido. Então, como eu estudo essa parte cerebral, eu sei que isso é muito prejudicial. Então, crianças, tomem cuidado com essa questão do celular, porque essa dopamina, ela queima muito rápido e você precisa ficar lá toda hora passando um videozinho para encher de dopamina. Sendo que uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta, se divertir, correr, brincar entre crianças, né? Que na nossa época, eu acho que foi assim. Exato. Cria também dopamina. E ela demora muito mais pra sair do corpo. Então, toma cuidado com relação ao celular, né? De ficar só jogando. E isso não vai ser bom pro teu futuro. Vai prejudiciar o teu cérebro. Porque a parte do que cuida da... Ai, me fugiu o nome, mas é a parte da responsabilidade. Da responsabilidade que nós temos no nosso cérebro. Tomadas de decisões. E isso vai prejudicar. Isso é comprovado cientificamente. Então, tomem cuidado com relação a isso. Leiam um bom livro. Eu vejo poucas pessoas que gostam de ler. Eu comecei depois que eu comecei a estudar, que eu me formei em programação neurolinguística, eu voltei a estudar. Eu vi a importância que é o estudo. Não deixem de ler. Leiam bastante, mas tomem cuidado com o celular. Acho que essa é a dica que eu daria para essa nova geração. Legal, muito importante isso. Deus. Fechar aqui o ping-pong. Deus. Acima de tudo. De todos e de qualquer coisa. Deus não tem como viver sem Deus. Não existe vida sem Deus. Hoje a ciência comprova cada vez mais que Deus, ele existe, ele é real, né? Eu acredito muito nisso. O que mudou minha vida, Romanos 12:2, que eu falei para vocês, que ali fala da mudança da mente. Eu creio que foi Deus que me deu essa direção, que me deu esse propósito. Meu maior bloqueio era falar em público. Foi ele que me chamou para isso, para essa missão, e tá na mão dele. Creio que vamos chegar lá, vamos conseguir chegar nas 3.000 pessoas, e eu creio que tá na mão dele. Legal. Acho que ele até pode te surpreender, né? Acho que 3.000 é pouco já, né? Pode. Eu posso deixar uma frase? É legal a gente... Posso deixar? Sim, claro. Talvez não. Eu tenho certeza. Você que tá me assistindo, você que tá me vendo agora, nesse momento, assim como eu, lá no passado, antes de conhecer, né, ter uma vida com Deus, mas de conhecer a programação neurolinguística mesmo, eu tinha muita frustração. Eu queria poder falar em público, eu não conseguia falar em público. Eu me auto-sabotava. Eu não conseguia vender. Eu me sentia culpado em vender, né? Então,
você se sente frustrado, incapacitado, com medo, né? Pensa sendo empresário com medo, se auto-sabotando, problemas com relação a dinheiro. E tudo isso vem daquilo que nós aprendemos na nossa infância, né? Talvez você tenha vindo de um lar, assim como eu vim, né? Com os meus pais passando dificuldade financeira, muita dificuldade financeira. Então, isso você aprendeu que isso é normal. Tem uma história que diz que um homem chegou para abastecer o carro e ele viu um cachorro deitado e o frentista abastecendo o carro, ele pede pro frentista: olha, aquele cachorro deitado em cima da tábua, por que ele tá com uma expressão de dor? Por que ele tá com uma expressão de dor? O que ele tá sentindo? Ele tem algum machucado? Aí o frentista olha para ele e diz: não, é que naquela tábua tem um prego, né? E ele tá deitado em cima do prego, ele deita todo dia. Mas por que vocês não tiram ele de lá? A gente já tentou, mas ele volta para deitar em cima da tábua, em cima daquele prego. E talvez você esteja acostumado com a dor, acostumado com a derrota, já tenha acostumado a perder. E isso não é bom, isso não é natural. Eu quero dizer para você que você não precisa se acostumar a perder. Tem uma outra vida te esperando. Basta você dar o start, você querer mudar. E eu acredito que você tem possibilidades. Assim como eu mudei, você também pode. Você não nasceu para sentir esses medos, essas frustrações. Você nasceu para ser realizado, próspero, em todas as áreas. Prosperidade não é apenas dinheiro, mas prosperidade é saúde, é uma família, é um lar, sabe? Isso é prosperidade. E eu acredito que você também pode. Maravilha, perfeito, Cristiano. Eu ia até dizer, trazer aqui umas últimas palavras aí, que a gente tá quase no fechamento do programa, mas eu acho que tu já o fez, né? Se tem mais alguma coisa para colocar, por favor, fica à vontade. Mas eu vou vender meu peixe agora aqui, falamos de venda, né? Nós estamos aí para isso também, né? Eu acredito muito que o Recalculando Rota, eu usei o exemplo do Ricardo. O Ricardo foi um dos exemplos mais impactantes que eu tive, mas tem inúmeros exemplos. Repete de novo, tá? Esse é um projeto que tu trabalha já nele, né? Sim, Recalculando rotas, né? Isso, é o Recalculando Rota. Por que Recalculando Rota, né? Porque eu tive que recalcular a rota da minha vida. E quando eu percebi que eu precisava dar uns 180 graus na minha vida, mudar a direção, esse foi o nome que me veio e Recalculando Rota foi o que encaixa perfeito com o objetivo que nós temos, que é ensinar a pessoa a quebrar essas crenças, libertar para que você tenha realmente a facilidade de realizar o teu propósito, seja ele qual for, seja ele ser empresário, seja ele para ter uma vida melhor, não importa qual é o teu sonho, o teu desejo, apenas se sentir bem. É para isso que o Recalculando Rota veio, para ajudar pessoas a realmente a prosperarem nas suas áreas, né? Eu falei antes, eu usei o exemplo antes da mesa, né? Ela tem 4 pernas, né? E se faltar uma, a tua vida vai ficar capenga. O objetivo do Recalculando Rota é eu te ensinar ferramentas, a aplicar ferramentas com você, para você poder transformar a tua vida. De poder até técnicas de venda, mas não focado só apenas em venda. Você pode utilizar para vendas, mas focado realmente em mudar o teu eu, o teu interior, para você poder ter realmente uma vida como você gostaria de ter. Seja no teu casamento, seja na tua área profissional, enfim, é para todas as áreas. Que bacana isso, né? Esse nome aí, ele é fantástico, né? Porque ele é muito sugestivo. A gente se depara, assim, com histórias e situações de muitas pessoas, né? O qual a gente conversa e a gente vê que muitas pessoas ali tiveram, às vezes, que mudar a sua rotina. E a gente falou muito sobre isso. Mas, às vezes, elas se apegam tanto àquela rotina, ou vamos dizer assim, aquela função que ela desempenhava numa empresa. Acostumou com aquela área ali que ela atuava, né? E ela não se enxerga fazendo outras coisas. Mas eu já vi a evolução de pessoas que conseguiram romper isso e que hoje tiveram uma condição de vida muito melhor ou estão ganhando, vamos falar de dinheiro, né? Ou estão ganhando muito mais com um novo ramo, assim, ao qual ela nem imaginava estar fazendo. Exato. Porque elas entenderam que parte delas. Elas têm que ter uma estrutura, elas podem ser prósperas e não às vezes só num segmento ali que ela acostumou durante a vida e que às vezes até aquilo pode estar limitando ela, né?
É como, às vezes, a pessoa partir de um CLT para o empreendedorismo, né? Isso. É um desafio, mas você tem que estar preparado, você tem que ter uma estrutura para começar essa jornada e aí alcançar os seus objetivos, né? O dinheiro, eu brinco dizendo que dinheiro é como se fosse um lubrificante. É para você passar a deslizar por essa vida mais fácil. Então a gente aprendeu a demonizar muito dinheiro, essa questão. Claro que o nosso amor não tem que estar nele. Ele nos serve. Ele é para nos servir. Mas... é uma ferramenta, né? Exato. Então, assim, a partir do momento, quando você tem dinheiro, você consegue ter uma vida melhor, consegue dar uma vida melhor para seus familiares, consegue melhorar a vida dos teus pais, né? Sim, então, com isso certeza. não é ruim. O problema é o amor a ele, a pegação a ele, quando ele vira uma ganância. E eu brinco dizendo que muitas pessoas são tão ricas, né, que elas chegam a ser pobres. Porque elas são apegadas apenas ao dinheiro. E esse é o problema. Agora, você usar desse dinheiro para ajudar pessoas, para, né, os seus familiares, isso é bom. Então leva essa frase. O dinheiro é apenas um lubrificante para você deslizar por essa vida melhor. Fantástico, maravilha. Eu acho que vamos encerrar hoje. E eu queria agradecer a você que está nos acompanhando aí. Esse é o primeiro programa, né? E eu tive a grande felicidade aqui de convidar o Cristiano, né? E ele solícito veio a participar desse programa. Eu acho que tem tudo a ver. O que o Cristiano ensina, o que ele prega, né? É uma missão tua, né? Perfeito. Vou usar esse Perfeito. termo aí, né? De auxiliar as pessoas nesse assunto que é fundamental, porque você realmente auxilia as pessoas a ter uma transformação. E eu fiquei muito feliz de você fazer parte, então, dessa nova história. Também, para mim, é um novo momento, né? Aqui com o podcast. E esse podcast é voltado para te auxiliar, para te ajudar, para fazer você crescer na tua empresa, para você crescer como indivíduo, na tua família, e para você poder olhar a vida, né, com mais sorriso no rosto, né? Porque quando a gente consegue compreender quem somos... Gratidão. Né? Gratidão. Quando você consegue ter um equilíbrio emocional, que a gente falou muito aqui, cara, a gente enxerga a vida de outro jeito, de outra forma, né? E por isso que é legal a superação, né? É como um atleta que a gente comentou aqui, né? O que o motiva, né? Cada vez a quebrar um recorde ali, né? É legal quebrar o recorde que alguém já estabeleceu, é legal, isso acontece, né? E é muito bacana, mas o seu mesmo, né? Por isso que eu digo pra você, se hoje, independente da situação que você possa estar aí, você tem que buscar melhorar você primeiramente. Então, cada dia procura ser melhor, né? O pessoal usa muito aí aquele 1%, né? Melhor a cada dia já é um caminho assim tremendo, né? 30 dias são 30%. São 30%, né? Então é isso. Essa é a mensagem que eu deixo para você. E lembre, né? Lembre do nosso lema aqui. Você faz parte dessa equipe de vencedores, tá bom? Olha a taça aí, né? Você é um campeão, né? Campeão na sua vida, um campeão profissionalmente. Se você ainda não se enxerga assim, você pode alcançar. E novamente aqui eu jogo a bola que o Cristiano aí tá aí para ajudar nisso também, né, Cristiano? Perfeito, é isso aí. E então lembre do nosso lema aí, né? Supere-se, né? Ou supere todos os dias, né? Em todos os níveis. E aí você vai enxergar as coisas de uma forma diferente e vai ver resultado na sua vida, né? Um forte abraço e lembre, né? É aqui, né, Cristiano? Isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.